Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, eu noto algumas caras assustadas quando escuto essas palavras do Evangelho. Ou será que é só impressão minha? Eu limpei meus óculos antes de vir hoje aqui. Porque quando fala, né? Amar os inimigos, se o outro pediu o manto, dá também a túnica e coisas do gênero, a gente começa a se arregalar os olhos. A impressão que dá é que todos nós temos que fazer penitência hoje, né? Não, só o padre. Tudo bem, já entendi. É só a minha consciência que doeu, né? Bom, vamos entender algumas realidades. Desde quando a liberdade mal usada pelo ser humano fez com que o pecado e o mal entrassem no mundo, a nossa natureza ficou impregnada de uma coisa chamada concupiscência. Até o nome é feio. Concupiscência é a tendência ao mal, vamos dizer assim. A tendência a procurar vantagens para si, a tendência a reagir a qualquer pessoa, coisa ou situação que atrapalhe este bem-estar que a nossa concupiscência deseja. Com facilidade procuramos aquilo que Deus já definiu como pecado. Com facilidade. Mas, padre, eu não ando fazendo isso, porque ainda não teve oportunidade. Diz um ditado popular: a ocasião faz o ladrão. Já ouviram falar desse ditado? Às vezes eu fico pensando que vocês não vivem no Brasil, não. Porque eu falo aqui os ditados populares que são ditos de ponta a ponta do país. Existe sim este ditado que diz: a ocasião faz o ladrão. Uma vez conversando com um colega no tempo de seminário, falando de algumas coisas, e ele tratou de um assunto que não era muito decente. Aí eu olhei para ele e disse: e tu tem coragem de fazer isso? Aí ele respondeu assim: coragem eu tenho, não tenho é sorte. E eu comigo: safado. Na primeira oportunidade que tiver de fazer uma indecência, ele vai aproveitar e vai fazer. Com aquela desculpa que todo mundo faz. Ninguém é santo, eu também não sou.
eu não sou melhor do que os outros. E com esse monte de desculpa, com cara de inteligente, a gente acaba cedendo à nossa própria concupiscência. É por causa da concupiscência que a maldade e a violência imperam no mundo. Alguém, achando que o seu bem-estar está sendo atrapalhado por outro alguém, vai lá e agride. O outro, tendo sido agredido, você sabe que um animal ele só agride ou só ataca quando ele se sente atacado ou ameaçado, não é assim? Não é a lei da natureza? Ou já esqueceram? Então, nessas horas, a nossa parte animal ruge. E a gente quer logo dar o troco, quer fazer calar o outro que nos incomodou ou nos atrapalhou de alguma forma. Violência costuma gerar violência. E assim a história humana foi se desenrolando ao longo desses séculos todos, até chegar nos nossos dias, que não é muito diferente de 500, de 1000 anos atrás. Às vezes eu vejo alguns mais velhos suspirando, antigamente não era assim. Era pior. A diferença é que antigamente não tinha internet nem meio de comunicação rápido para dizer a desgraça que estava acontecendo na mesma hora que tinha acontecido. Hoje é o cara esfaqueando o outro e o outro fazendo selfie com a acenda lá no fundo, para dizer, olha o que está acontecendo aqui agora. Vocês nunca viram isso, não? Existe um monte de gente sem noção que está mais interessado em ter seguidores do que em intervir quando um mal ou uma injustiça está acontecendo. Coisa ridícula. A violência se faz presente na história da humanidade, desde quando foi praticado o primeiro ato de pecado, de uma liberdade mal compreendida, de uma tentativa de independência daquele que nos criou para o bem. Parece que queremos definir por nossa própria conta o que é o bem e o que não é. E é muito comum hoje em dia uma frase que diz assim, é bem o que me faz bem. Eu já ouvi gente famosa dizendo isso. Engraçado, é a mesma lógica de um assassino de aluguel. Vocês já perceberam? É a mesma lógica que um assassino diz, é bem o que me faz bem. Então, se eu vou ganhar, por que não matar? É bem o que me faz bem. É a mesma lógica do ladrão. Se eu vou ter vantagem, por que não roubar? É bem o que me faz bem. Engraçado, é a mesma lógica de um estuprador. Se vai ter prazer, por que não fazer? Tomem cuidado, porque de repente alguns de vocês já devem ter colocado até em rede social alguma frase do tipo, sem se dar conta que você também está sendo secretário de Satanás. Alguém precisa quebrar esta corrente de violência, de agressão, de absurdos. Alguém precisa quebrar. Geralmente esperamos que os outros façam, porque nem sempre, humanamente falando, é fácil você quebrar a corrente de violência. É muito mais fácil você deixar a raiva tomar conta, a ira se apossar de você e você calar o outro. É muito mais, por mais que você não consiga, né? Por mais que não consiga, é necessário alguém quebrar a corrente de violência. Nós somos uma religião que se baseia no dado revelado. Deus que se revela, que se mostra quem Ele é, como Ele age e nos ensina como devemos ser e como devemos agir. E não apenas ensina, mas Ele ainda dá a graça, Ele nos capacita, Ele faz uma obra aos olhos da carne, invisível, porém concreta, porque se vê os resultados. Um coração que se aproxima do Senhor, que aprende dEle e que é auxiliado por Ele, é capaz de quebrar a corrente de violência. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vivendo na nossa carne, na nossa pele,
foi quem, de forma mais perfeita, viveu, de forma que aprendamos, com um exemplo concreto, como se quebra a corrente de violência. E não apenas, já no Antigo Testamento, temos alguns exemplos de pessoas que, por uma proximidade com nosso Senhor, por uma intimidade com Deus, por deixar moldar o próprio coração pelo Senhor, começaram também a agir com magnanimidade. Sabe o que isso significa? Se eu não me engano, parece que é Santo Tomás de Aquino que vai dizer que a magnanimidade é o ornato de todas as virtudes. Magnanimidade a gente pode traduzir também como a grandeza de alma. Grandeza de alma, que não significa grandeza que os títulos acadêmicos dão. Não significa grandeza que, digamos assim, o poder de alguém que foi eleito, assim, não se trata disso. Não se trata também de grandeza hereditária, porque a família é rica, porque a família é nobre. Não se trata apenas de grandeza, porque fulano fez muitos eventos, é um grande. Não se trata disso. A grandeza de alma se manifesta todas as vezes que a corrente de violência nos atinge e somos capazes de quebrá-la. Somos capazes de dizer não. Somos capazes de destruir a ira que teima em se instalar no nosso coração. A grandeza de alma faz com que todos os atos de virtude sejam praticados de uma forma não comum, mas de uma forma que vai além do que se espera. Com respeito aos inimigos, por exemplo, as pessoas acham melhor manter a distância e não agredir para não ser agredida, porque se eu agredir eu já sei que vou levar porrada, de qualquer tipo. Mas a grandeza de alma nos convida a ir além. Tem grandeza de alma quem tem intimidade com nosso Senhor, quem é auxiliado pela sua graça. Grandeza de alma como teve Davi. Vimos na leitura do livro de Samuel, primeira leitura de hoje. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 26. Quando ele teve a oportunidade de eliminar Saul, que era, claro, que tinha se declarado o seu inimigo. Aqui é bom abrir um parênteses. Ter inimigos não é pecado, viu? Eu tenho. Jesus teve. Quem o matou? Foram os amigos? Quem matou Jesus foram os amigos? Então, ter inimigos não é pecado. Porque às vezes tem pessoas que parece que faltaram ao catecismo e ficam com drama de consciência, porque tem uma pessoa que não fala. Uai, se a pessoa não vale em conta e não quer falar, deixa ela lá. Que mal tem nisso? Ter inimigos por si só não é pecado. Porque muitas vezes nós temos inimigos não porque fizemos uma injustiça, ou porque dissemos uma mentira, ou porque faltamos, digamos assim, com o respeito. Já falei para vocês sobre o mistério de iniquidade. Quando você é honesto, você incomoda quem é ladrão. Quando você é decente, você incomoda quem é safado. Quando você reza, você incomoda quem é ateu ou à toa. Então, ter inimigos não é pecado. Os inimigos podem surgir porque você fez um bem. Pasmem, mas acontece. Pessoas que, quando diante de um bem, reagem como se tivessem sido agredidos, como se tivessem sido humilhados, como se tivessem sido vítimas de um mal. Eu já vi isso acontecer aqui em Laranjeiras, nem precisei ir para a França. Ter inimigos não é pecado, mas alguém precisa quebrar a espiral. A corrente de violência precisa quebrar. Nosso Senhor teve. Davi tinha, e o rei Saul, por inveja de Davi, por ver suas vitórias, por ver que era alguém piedoso
e acontecia em torno de Davi coisas que somente alguém protegido de Deus poderia vivenciar aquilo que Davi vivenciava. Então Saul ficou cheio de inveja, e a inveja foi tomando conta dele e se tornou ódio mortal. O reino ficou dividido numa espécie de guerra civil, e tinha dois exércitos, o do rei Saul e o de Davi, que já tinha naquela ocasião sido ungido pelo profeta Samuel. Porém, Davi tinha bem claro que Saul foi ungido primeiro. E se foi ungido, era propriedade de Deus, e ele não tinha direito de tirar a vida, só Deus podia fazê-lo. Quando o colega Abisai vai dizer para ele: o rei está aqui, vamos aproveitar e cravá-lo na terra com a lança. O que é que Davi responde? Não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? No Antigo Testamento, ocorre com muita frequência aquela ameaça de maldição para quem derramar o sangue do seu semelhante. Desde o tempo que Caim matou Abel, perdura esta maldição. Não é porque Deus vai amaldiçoar a pessoa. Como um abismo atrai outro abismo, o mal atrai outro mal. A maldição, quando você faz o que é mal, você atrai para si o que é mal. Sempre há no Antigo Testamento essa advertência. Davi teve a oportunidade. Muita gente, se tivesse a oportunidade, teria se aproveitado na hora. Mas quem tem o seu coração no Senhor, tem coragem de tomar uma atitude diferente, com magnanimidade, com grandeza de alma. Só terá magnanimidade quem, auxiliado por Deus, tendo aprendido dele como agir, começa a agir. Mesmo tremendo, sabendo que provavelmente não vai dar conta. Mas quando a gente sabe que provavelmente não vai dar conta, mas mesmo assim não desiste de começar a fazer, a graça de Deus nos socorre. É possível sim amar os inimigos. Se você pensa que amar está abraçando e está equivocado. A gente pode amar pela ação, que pode ser direta ou indireta. A gente pode amar pela palavra, quando se ensina ou quando se aconselha. E a gente pode amar pela oração, que é um ato de amor que ultrapassa o espaço. A gente pode rezar aqui por alguém que está do outro lado do oceano. E ultrapassa também o tempo. A gente pode fazer o bem até por quem já morreu. É isso, meus filhos, que nosso Senhor está nos pedindo. Perdão não depende de sentimentos, depende de atitudes. O nosso sentimento é traiçoeiro e faz com que a gente fique preso igual um animal aos seus impulsos. Sentimento nunca deve ser medida para a gente tomar decisões. Nem com respeito a nós, nem com respeito ao próximo, nem com respeito a Deus. Cuidado com os sentimentos. Eles são traiçoeiros. Amai os vossos inimigos. Rezem por eles. Não simplesmente se mantenha distante, mas não esqueça de, quando for conversar com nosso Senhor na oração, peça para nosso Senhor ir no coração do outro e fazer a obra que só Deus pode fazer no coração de qualquer ser humano. O resto deixa com Deus. Não precisa dizer a Ele o que Ele deve fazer. Ele é mais criativo do que nós todos juntos. Pelo batismo nós tomamos parte, começamos a fazer parte de uma nova vida de filhos de Deus. E o que nosso Senhor está nos dizendo hoje no Evangelho é somente dizendo como deve ser alguém que já tem em si esta nova vida, como age no mundo um filho de Deus. E claro, ele é o primeiro. Como age no mundo um filho de Deus. Porque simplesmente fazer a coisa para ter um tipo de retorno, qualquer um faria. Qualquer um.
Mas somente um filho de Deus é capaz de amar sabendo que não é amado. E como já tenho dito em diversas ocasiões, para amar como Deus ama, só nos será possível se Deus nos auxiliar. E esse auxílio Ele já nos garantiu primeiramente pela graça dada objetivamente em cada sacramento. Fomos batizados para agir como filhos de Deus. Nos alimentamos o corpo do Senhor, para que tendo uma vida em comum com o Filho de Deus, sejamos também filhos. Toda essa graça é para que, enquanto a gente está de passagem nessa terra, não perdendo o céu de vista, a gente possa deixar marcas de céu enquanto a gente tiver passagem por aqui. É justamente esse o tema do jubileu deste ano de 2025, Peregrinos da Esperança. Porque estamos de passagem e porque a nossa realização definitiva não ocorre neste mundo, mas se projeta para além, mas já deve começar aqui. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. E aqui nos lembra também a famosa regra de ouro, que quando eu pergunto, a maioria do nosso povo não sabe o que acha que é. Qual é a regra de ouro? Até agora ninguém errou. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o vós aos outros. Não é não fazer o que você não quer que ele faça. Isso é a forma negativa. Jesus não falou de forma negativa, Jesus falou de forma positiva. Faça o que é bem e você vai provocar o que há de bem dentro do outro. Faça o que é diga o que é verdade e você vai provocar a verdade dentro do outro. Promova o que é justo e você vai provocar o outro para que também se toque de que injustiças acontecem e que a gente precisa agir de forma diferente para melhorar não apenas a nós próprios, o nosso próprio umbigo, o nosso egoísmo, mas todo o ambiente que nos rodeia. Porque quando a gente está num ambiente bom, faz bem a nós e a todos os outros que estiverem ali também. Sabemos disso. Quando fazemos o bem, provocamos o que há de bom no coração do outro. Podem me chamar de ingênuo se desejarem, mas eu acredito piamente que neste mundo ninguém é 100% ruim. Não acredito que alguém seja 100% ruim nesse mundo. Só nos infernos que não tem mais jeito. Mas nesse mundo, enquanto ainda há uma chance de respirar, continuar o dia, ou a semana, ou o mês, ou o ano, é possível, com a ajuda de Deus, a gente alcançar o coração do outro. Não desista, não. Não desista, não. Eu sei que muita gente nos revolta. Eu sei que muita gente pode ter vindo hoje para a missa com mágoas no coração, com incompreensões, com vontade de querer, talvez até ensaiando o discurso que eu vou fazer quando voltar para casa para fechar com a cara daquela figura infeliz. Tem gente que ensaia o discurso, mas na hora não sai nada. Ou porque tem medo de dizer e perder, quem sabe, a companhia, as vantagens e tudo mais, ou porque o sentimento toma conta e sai aquilo que não foi ensaiado. E a desgraça acontece. Peça ajuda de Deus. Magnanimidade, grandeza de alma. Quem tem intimidade com o Senhor consegue superar os seus próprios defeitos, os seus próprios impulsos. E de repente, quando percebeu que algo que você não esperava de bom, mas aconteceu, e você foi protagonista disso, depois você vai se olhar no espelho e vai olhar assim com a cara de susto e dizer: não, eu disse isso mesmo. Não. Às vezes não é a gente não, é os que convivem com a gente, que olha e diz: não acredito que você está assim, que você disse tal coisa, que você está zen. Não acredito. Aí começa a botar a mão para ver se a gente está com febre, né? Não é assim? Lá em casa, pelo menos, muitos irmãos sempre faziam esse tipo de ironia. Por isso que é bom ter casa cheia.
Meus filhos, pensem. Se parece impossível, aí é bom lembrar a carta de São Paulo aos Coríntios de hoje. Se no sangue e na carne carregamos esse germe de concupiscência do homem carnal que se preocupa com as coisas terrenas, a graça que nos foi dada foi para que hajamos como filhos do céu. Deus nos torna capazes. Creia nisso. Porque é isso que realmente acontece. Se a gente crê, pelo menos em Deus e na graça que Ele nos deu, mesmo a gente não acreditando na gente mesmo, e como já disse, que se trema todo, mas na confiança em nosso Senhor, toma uma atitude. Você será capaz de virtudes que nem todo mundo ou qualquer um faria. É muito fácil a gente se espreguiçar dizendo, para que eu vou me esforçar para fazer isso? Ninguém faz. Todo mundo faz desse jeito, por que é que eu vou ser diferente? Eu não sou santo. Vocês já sabem. Foi batizado? Foi? Se confessa? Comunga? Reza? Então por que não está acreditando em tudo isso? São pequenas provocações, até porque eu apenas faço eco daquelas provocações maiores que nosso Senhor já nos fez. Não é à toa que eu vi alguns olhos se arregalarem enquanto eu li o Evangelho aqui. Que nosso Senhor nos socorra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.